3. Gente, eu queria saber, agora acabou a dinâmica. Tá. Eu queria saber como é que foi essa decisão de vocês de voltar pro Brasil. Vocês estavam morando nos Estados Unidos, e aí, como é que foi essa decisão com a família, com os filhos? Como vocês fazem pra tomar essas decisões tão importantes que tantas vidas ali vão Dependem, sofrer, né? dependem? Como que foi isso? Primeiro, a ida, ela já foi um projeto pensado por Deus para nossa vida, assim, porque tudo indicava que seria um tiro no pé a nossa ida. Porque a gente não tinha nada garantido. Resolvendo do nada. A gente tinha esse desejo no nosso coração, mas a gente não entendia muito bem o porquê. E quando a gente chegou lá, a gente entendeu que a gente estava precisando focar na nossa casa, nos nossos filhos, entender qual que é a prioridade, de onde vem o real sustento. Que às vezes a gente acaba achando que o salário e o dinheiro no final do mês é o nosso sustento. Assim, aqui eu não quero fazer apologia à pobreza, ao movimento de doar tudo aos pobres, não é isso. Mas o real sustento é ele quem nos dá. Tudo que a gente necessita já nos foi dado. Que é ar, que é comida, que é água. Isso tudo vem da natureza. Tudo bem, a nossa sociedade hoje, ela exige que a gente O homem compre. corrompe, né? A gente precisa comprar essas coisas. Mas se a gente for pro essencial, tudo nos foi dado já. A nossa sociedade nos foi faz... tomado também, né? Mas a nossa sociedade faz com que a gente pense que a gente precisa de muito mais do que a gente realmente necessita. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente realmente foca para dentro de casa e fala assim, cara, eu acho que a gente tem que olhar mais para as nossas relações do que propriamente para dos nossos projetos. Não tô falando mais uma vez assim, abre mão de projetos. Não. Vou parar de trabalhar. Não. Pelo contrário. Trabalhe muito. Mas qual que é a prioridade da tua vida? É dentro de casa? Quando a Mari fala sobre o exemplo que eu sou para ela, para mim é o maior prêmio que eu posso receber. Porque não adianta a pessoa da rua olhar para mim e falar assim, nossa, como você é legal, cara, como você tem um coração bom, como você é uma pessoa gente fina. E dentro de casa, minha esposa fala assim, cara, eu não tô te aguentando. Isso para mim não é sucesso, isso é fracasso. Então, quando ela fala isso, o meu coração fala assim, esse é o caminho. Assim, você tá pelo caminho certo. Vai ter algumas dificuldades? Sim. Terão algumas pedras pra gente ultrapassar? Sim. Mas se a gente consegue observar que essa é a prioridade da nossa vida, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Eu acho que a gente fez um curso que se chama Casados para Sempre. Muito bom. Que a gente ama de paixão, a gente Quem que dá? ama os nossos líderes. Eu acho que vocês não vão conhecer, mas para os nossos líderes o nome é Simone e Alexandre. Eles que dão o curso. Eles são os ministros. ministros. Meus pais fizeram, então. É maravilhoso o curso. Quando vocês se maravilhoso. apresentaram, achei que vocês tinham feito, porque é muito isso, assim. Eu sou a Mariana do Felipe. Aham. mas eu o nosso Mariana. GC é assim. A gente vai É pelo muito assim. exemplo, é que como Ah, meus tá. pais fizeram, A gente pegou um GC de casais que a apresentação era assim. Legal. Devem ter feito lá dentro. E mudou muito, assim, a nossa vida de casal. Então, assim, hoje a gente tem alguns combinados, assim. A gente não toma nenhuma decisão grande que pode mudar a nossa vida sem que a gente esteja de acordo, sabe? E quando se é tomada alguma decisão que um não concorda, normalmente é o Fih que toma. E eu nunca me aponto, tipo assim, eu não quero essa decisão, sabe? Porque eu sei que antes dele tomar essa decisão, ele orou, ele jejuou e ele procurou entender se essa era a decisão do Senhor. Então, como líder da nossa família, ele toma algumas decisões, mas são raras, assim, e ele nunca toma sem me consultar. Então, assim, antes de tomar qualquer decisão grande da nossa vida, antes de fazer a nossa vontade, pelo menos na nossa casa, a gente quer fazer a vontade do Senhor. Então, voltar dos Estados Unidos foi uma percepção dessa. Assim, muita gente fala, mas lá era maravilhoso. Era maravilhoso. Lá era uma vida incrível. Era uma vida incrível. Mas sem Deus não tem sentido. Então, se fosse pra ficar lá, sem a presença do Senhor, de nada adianta. Então... E foi tão correto, assim, o ciclo foi tão certo, bem né? feito por Deus que a gente saiu daqui na semana que a gente celebrou o aniversário do nosso mais velho, do Joaquim. E a gente voltou na semana. A gente ficou um ano. E não foi algo pensado. Assim, não, vamos nessa data e a gente volta nessa data. Não. A gente nem Até sabia, na verdade. Lembrar a data, né? Só quando eu cheguei aqui que eu lembrei, assim, cara... A gente não sabia, na verdade, o que a gente ia vivenciar lá. E assim, a cada dia o Senhor foi mostrando que era um ano de intimidade.
Era um ano da gente buscar mais dele, Uhum. para que a gente estivesse mais próximo um do outro e dos Muito nossos bom. filhos. Porque a gente aqui, antes de ir, a gente tinha um ministério de casados, a gente também fazia a coliderança do curso, e era um lugar que a gente crescia muito, muito, Uhum. assim, no nosso casamento. Eu acho que quando você ministra qualquer coisa, você cresce, Claro. sabe? Então, a gente estava crescendo muito um com o outro, e sem querer, a gente estava vendo os nossos filhos escorrerem pelas mãos, e sem ter essa Nossa. percepção. A gente foi Hum. muito presente. Mas às Uhum. vezes o presente não significa você estar. Significa que uma pessoa tá ali. Então, assim, quantas vezes, por exemplo, você passa por uma pessoa e você sempre vê aquela pessoa, mas ela não faz parte da sua vida. Uhum. Então, assim, quando a gente foi pra lá, a gente identificou isso. A gente identificou que o Senhor, ele queria mostrar esse tempo de qualidade, assim, da gente olhar cada um e entender que Joaquim ele precisa de algumas coisas que a Maria não necessita. E a Maria necessita de algumas coisas que o Joaquim e o Vicente não necessitam. E cada um é um. Então, assim, ter esse tempo com cada um, ter um olhar particular, entender que a gente casou novo, a gente não teve muito nosso tempo de namoro, de aproveitar o Que casamento. logo depois veio o primeiro. Mas assim, a gente vai ter tempo. Uhum. Hoje é tempo de cuidar daqueles que o Sim. Senhor nos deu. Muito bom. É tempo de direcionar, é tempo de se olhar e tempo de, assim, a gente tem muito isso, de se olhar e falar, acho que isso Se ali não corrigir, tá né? muito legal. Uhum. Ter essa E, liberdade. então, eu acho que o Senhor, ele preparou a gente aqui, como casal, de diálogo, intimidade, profundidade entre nós dois, para que a Uhum. gente pudesse ir e, estruturados como um casal, conseguir estruturar os nossos filhos, sabe? Dar Muito bom. apoio, dar um emocional, entender que para eles estarem aguentando qualquer coisa, assim, porque criança também passa por muita coisa. Claro. Eles precisam ter um apoio emocional. E Eles valorizar precisam isso que a criança tá passando. Validar. Que às eles vezes a gente preci- passa eles despercebido. precisam ter um olhar. Assim, a gente tem uma psicopedagoga que ela fala muito isso, que muita gente fala, né, que às vezes a criança sente alguma coisa, a gente fala, para de bobeira. Uhum. Aham. Só que assim, você escutar alguém falar, às vezes você não consegue colocar em prática. Sim. E você vivenciar, sabe? De olhar e falar, cara, a gente tá junto, sabe? A gente vai passar por isso junto. E vocês E se- perceberam essa diferença quando vocês voltaram, assim, dessa conexão com as crianças? Ah, sim. E é mais esforço, né? Porque o mais fácil é realmente pegar um tablet, um celular e falar assim, Sim. não, vai, fica aí. Não que eles Ufa. não façam, Sim. né? Mas é super estipulado, limitado. Pô, Assim, não é uma fuga pra gente. Uhum. É algo que a gente tá pensando, falou assim, não, agora você pode. Quando não pode, não pode. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande criar uma... O meu irmão, ele fala sobre isso. Quando ele fala sobre ter filhos e tal, ele falou, cara, é uma responsabilidade muito grande. E no dia a dia você não percebe isso. Mas Uhum. desde a primeira vez que ele falou isso, eu comecei a olhar e falei assim, cara, realmente a gente tá criando um ser. um ser. é. O caráter Acho dessa muito criança bizarro tá sendo isso. formado pelo que a gente entrega a ela. E é Uhum. tudo junto, porque eu acho que vem muita maturidade, sabe? A gente vê muito a diferença da nossa criação do Joaquim pro Vicente. Assim, o Vicente tem 3 anos e o Joaquim tem 9. E a gente percebe que certas coisas não precisa. Não precisa Uhum. dureza, não precisa regra, Uhum. não precisa pesar tanto, né? não precisa. E Uhum. então, eu acho que quando a gente foi pra lá, como já era uma mudança muito pesada pra toda a nossa família, Uhum. nós 5, a gente se olhou e falou: vamos tentar viver um ano mais leve. Uhum. Então, quando a E gente. legal que a maturidade bom. é isso, né? A gente acha que quando você é mais jovem, você vai, pela pouca maturidade, você vai ser mais liberal, mas não, vai. Uhum. É o oposto. Quando você tem pouca maturidade, você quer controlar tudo. Quer falar assim, não, segura, não deixa ele fazer isso, não deixa ele fazer. Aham, aham. Cara, Aham. com o Vicente, assim, Vicente, cara, faz. Tá tranquilo. Com o Joaquim, não. Joaquim não pode. Aham, Então a gente percebeu que, cara, a maturidade é você escolher as suas batalhas. É. muito bom. E a Não é gente você ficar escutava muito guerreando o isso tempo com o Joaquim e inteiro. não adiantava. Não adiantava. E eu falo muito isso, que outro dia eu tava falando sobre isso, dessa diferença. Tipo, o Joaquim cai um copo de água, e a gente brinca, o Joaquim nem respira, ele fica Porque ele foi criado dessa pela forma. nossa atitude. E o Uhum. Vicente, ele cai um copo de água, tudo bem, É. né, mãe? Acontece.
tipo, Isso. já é outra criança. Sim. Então, Pô, assim, legal. e aí as pessoas estavam me perguntando, mas isso não te gera uma culpa? E eu tava falando outro dia sobre isso com os nossos amigos, que assim, a culpa ela paralisa, assim como o medo. Então, se eu me deixo ser paralisada, cara, eu vou continuar repetindo tudo aquilo que eu já fiz com o Joaquim. Uhum. E eu não vou conseguir mudar. Então, assim, hoje, a culpa, por mais que às vezes você se culpe, não tem jeito, assim. Tem horas que a gente se olha e fala, ai, pra quê? Sabe, assim? Mas é um olhar de falar, cara, eu tenho daqui pra frente.